No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. São 10 horas e 12 minutos. Bom dia para você nesta segunda-feira, dia 18 de junho. O programa Antena Ligada está começando agora aqui pela radiotrabalhador.com.br. Nós estamos ao vivo aqui pelo nosso canal do Facebook. Bom dia para você que nos acompanha pelas redes sociais. Agora também ao vivo pelo nosso site www.radiotrabalhador.com.br e aí pelo aplicativo no seu smartphone. Receba os cumprimentos de toda a equipe aqui da Rádio Trabalhador. Eu sou Roberto Nunes, aqui na mesa de áudio e vídeo comigo Willen Rodrigues, nos bastidores a jornalista Maísa Lima. Muitos assuntos para a gente tratar nesta segunda-feira, hein? Pesquisa do Datafolha mostra o seguinte: 62% dos jovens brasileiros, 62%, e 56% dos adultos com nível superior desejam deixar o país. Esse número é alarmante. Eu só me lembro de números parecidos com isso, com estes números aqui, de gente querendo ir embora, abandonar o Brasil, desacreditada, no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Depois de 8 anos do governo de FHC do PSDB, a situação era bem parecida com essa, lá em 2001, 2002. A situação era essa. E agora a situação está de novo. Eu quero falar sobre este assunto e sobre outros assuntos do programa de hoje com você. A gente tem muita coisa para conversar aqui, não é mesmo? Então venha fazer o programa junto com a gente. Bom dia para você. Capa de jornal. Você por dentro do que é destaque na imprensa popular e na imprensa tradicional. Quando eu disse que são muitas informações para a gente tratar, e são muitas informações mesmo, né? Comecei com essa aí do Datafolha, uma pesquisa feita agora recentemente, mostrando que 62% dos jovens brasileiros e 56% dos adultos com nível superior querem deixar o país. Estão o quê? Desanimados? Vamos falar sobre esse assunto. Como é que anda a questão das negociações com servidores da saúde dos municípios de Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, que chegou a fazer uma paralisação, iniciar uma greve, e a negociação com o governo do estado de Goiás sobre o plano de carreira, como é que está? IPSM da prefeitura, IMAS, parece que estão avisando aí que tem nos bastidores aí alguma coisa muito complicada em relação ao IMAS, que é, grosso modo, o plano de saúde dos servidores do município de Goiânia. Outro assunto, a secretária municipal de saúde de Goiânia, Fátima Murué, está neste momento na Câmara Municipal de Goiânia, prestando esclarecimentos na SEI das obras paradas. Está lá tentando explicar algumas coisas, por exemplo, por que as obras estão paradas em Goiânia, não andam. Ela está tentando explicar lá. Outro assunto que vamos falar, hein? Atenção você, atenção para essa informação aqui, ó. 7 parques municipais podem ser terceirizados. Atenção, 7 parques municipais. Eu trocaria o podem por devem, né? O governo está muito empenhado nesse sentido. Começando, sabe por onde? Chapada dos Veadeiros e Pau Brasil. Eles devem ser os primeiros parques a serem terceirizados. E quais são as consequências dessa terceirização? Você consegue imaginar? O programa está começando agora. Faça o programa com a gente. Bom dia para você. Este é o Antena Ligada. No ar,
Programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Programa Antena Ligada, agora são quantas horas? Já são 10h16, eu quero que você faça esse programa com a gente. O programa recebe hoje em estúdio 2 convidados, vou apresentá-los para você agora. Eu quero já desejar o nosso bom dia ao Ricardo Manzi, dirigente do Sindisaúde Goiás. Bom dia, Ricardo, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Roberto, Willy, bom dia aos ouvintes do programa Antena Ligado e parabenizar aqui o Saulo Reis pela eleição desse último final de semana para a coordenação da Comissão Pastoral da Terra. É isso mesmo, conosco também o Saulo Reis, recentemente, agora, né, esse final de semana, né, Saulo? Bom dia, agora você faz parte, então, da coordenação estadual da CPT Goiás, juntamente com a Simone Oliveira e com a Guinel Lourenço. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Roberto, bom dia, William, bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Trabalhador, né, desejar aí um bom dia a todos os trabalhadores que estão sintonizados aqui na Rádio Trabalhador, um instrumento importante, né, de comunicação para poder levar a informação correta, né, a toda a população goianiense. Saulo, as bandeiras da CPT Goiás, elas são muito claras, né, muito transparentes em relação à sociedade. Dentre elas, o direito ao acesso à terra, e isso só é possível através de uma reforma no processo fundiário brasileiro, onde aquela pessoa, o pequeno agricultor, possa ter acesso à terra ali, como a gente viu lá na cidade de Goiás, no assentamento Serra Dourada, onde a gente pôde conhecer, inclusive, o Aguinel Lourenço. Impressionante, viu, Manzi? Com 3.000 metros quadrados, não são 3 hectares, não são 3 alqueires, o alqueiro goiano são 48 mil metros, não, em 3.000 metros quadrados. O que se produz de hortifruti e granjeiros sem agrotóxico é um negócio impressionante. Então, a luta da CPT passa por aí, né? Pela reforma agrária ou pelo direito do homem ter acesso à terra para plantar e para colher, não é isso? Exatamente isso, Roberto. Nós estivemos reunidos aí na 23ª Assembleia da Comissão Pastoral da Terra, Regional Goiás, e a gente avaliando, discutindo, né, analisando todos esses fatos da questão da terra, né? É importante dizer que a Comissão Pastoral da Terra ela surge justamente nesse contexto, né? Num contexto onde a grilagem de terra, que é a apropriação indevida de terra, né, estava muito forte, né? E quando havia resistência, essas pessoas que resistiam a esse roubo de terras eram assassinadas ou eram perseguidas. Neste contexto é que surge a Comissão Pastoral da Terra. E, infelizmente, hoje ainda precisamos analisar, temos que falar ainda de reforma agrária, porque a concentração de renda, a concentração da riqueza e a concentração de terra ainda é muito grande no país e no estado de Goiás, e isso talvez seja ainda mais concentrado. E a gente esteve discutindo exatamente isso, né? O acesso à terra e o direito de permanecer na terra, né? Com políticas públicas, né, voltadas para o agricultor familiar, todo o campesinato, porque quando se investe na agricultura familiar, você está investindo na economia local. Você falou uma coisa importante, Saulo, e aí é o seguinte, a Europa, preste atenção, hein? A Europa já está pagando mais caro pelos alimentos produzidos na agroecologia no Brasil. Então, muita gente gosta de falar assim, né, Manzi? Olha o que tem de bom lá fora e tal. Lá de fora eles já viram que a agroecologia produzida pelo pequeno agricultor familiar aqui no Brasil, eles já estão valorizando lá. Falta informação para nós aqui começarmos a valorizar isso em nível de sociedade? Falta informação porque falta vontade política dos governos, né? Porque a agroecologia é a produção de alimento saudável. É importante ressaltar que a produção de alimentos, que é tão divulgada pelas grandes mídias, é a produção de alimento com veneno que provoca câncer, com veneno que contamina os rios, com veneno que contamina o solo, que são os agrotóxicos, né? E a produção agroecológica é aquela produção onde não é necessário
a utilização desse pacote de venenos para poder produzir alimentos, né? Um bom exemplo disso é o que você citou aí do assentamento Serra Dourada, no município de Goiás, né? Ali, esses assentados aí, que é um assentamento pequeno, eles produzem hortaliça para 99% do que se consome no município de Goiás. Na cidade de Goiás. Né? Muito interessante isso. Um outro bom exemplo assim, de geração de renda da agricultura familiar é a cooperativa de leite que tem em Córrego do Ouro. Só para você ter uma noção, né? Córrego do Ouro é um município pequeno, com aproximadamente 6 mil habitantes. Fica próximo a aqui? Fica próximo a Goiás, Americano do Brasil. Naquela região de Americano ali. Isso. E essa cooperativa, ela produz o que eles produzem aproximadamente 11 mil litros de leite por mês. Isso gera aproximadamente 320 mil reais mês. Agora, numa cidade do porte, né, de Córrego do Ouro, né, qual empresa geraria uma renda dessa, né? E essa renda, é bom dizer que não fica só para o agricultor familiar, porque o agricultor familiar ele vai comprar os insumos, ele vai... Quando ele ganha mais dinheiro, ele vai gastar ali, ele não vai vir aqui para Goiânia para comprar o calçado do filho, para poder comprar o material escolar do filho, ou para fazer uma compra de insumos lá na loja agropecuária. Ele vai comprar lá, e isso fortalece a economia. E é isso que a gente acredita. Agora, uma produção agroecológica, ela só existe com o cerrado preservado. Ela só existe com uma produção de alimentos saudável. E o que nós estamos fazendo... Se passar o trator lá, derrubar tudo, encher de agrotóxico, etc e tal... Aí não está preservando o cerrado. Não está preservando. Vai acontecer o que está acontecendo no município de Silvânia, que estão colocando de forma irresponsável produção ali com pivô. As nascentes estão secando. Tivemos algumas comunidades já no ano passado que praticamente todas as nascentes secaram. Teve que a prefeitura abastecer com carro-pipa, porque estão liberando muito a produção por irrigação, pelos pivôs. E os pivôs, para quem não sabe, né, ele suga muita água. E quando você suga muita água da nascente, o lençol freático baixa. E aí fica impossível retroalimentar as nascentes. Aí elas secam. Né? É o que está acontecendo muito aqui no estado de Goiás, em diversas regiões. E é contra essa questão que a gente está lutando. Como que a gente luta? Organizando os trabalhadores, levando a informação, né, correta para eles que eles possam se organizar e a gente possa voltar a preservar o cerrado, preservar as nascentes, para poder gerar vida. Não faz sentido a gente investir no modelo de agricultura, no modelo de economia que gera morte. É interessante, viu, Saulo? Eu quero, antes de mais nada, agora são 10 horas e 24 minutos, dizer a você que está sintonizando o nosso canal agora, este é o programa Antena Ligada, aqui da Rádio Trabalhador. Obrigado pela sua sintonia aí. Em estúdio conosco, Saulo Reis, coordenador estadual da CPT Goiás, eleito agora recentemente para o próximo triênio, juntamente com Simone Oliveira e com Agnel Lourenço. Comigo também aqui no estúdio, Ricardo Manzi, dirigente do Sind Saúde Goiás. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos de interesse do cidadão, da cidadã, de quem mora no campo e de quem mora na cidade. E eu quero que você faça esse programa conosco. Maísa Lima no estúdio, bom quando você vem aqui, viu, Maísa? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maísa. Bom dia. Bom dia. Olha só, hein? No programa de hoje vamos falar sobre a questão da saúde no estado de Goiás, né? Do ponto de vista dos servidores. Como é que anda a negociação do plano de carreira com o governo estadual? Saúde Goiás. Também vamos falar sobre a questão das negociações que estão acontecendo em Senador Canedo. O prefeito recebeu lá os servidores da saúde. O que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Outra coisa, Aparecida de Goiânia, que chegou a entrar em greve. Aí o prefeito também chamou lá para conversar. Nós vamos falar sobre esse assunto com o Manzi. Mas eu quero trazer uma outra questão, já que o Saulo comentou aqui sobre a preservação dos biomas, e aqui no caso de Goiás a preservação do cerrado. Essa notícia aqui é quentinha, ó. 7 parques nacionais podem ser terceirizados. Chapada dos Veadeiros e Pau-Brasil devem ser os primeiros. Tá aqui, ó. Mostra aqui, William. Eu quero que você... Vamos lá. Eu chego lá. Tá aqui, ó. É uma matéria do Estadão. Parques nacionais serão abertos para concessão de serviços. E no caso aqui, ó, 2 parques nacionais
já estão com editais prontos para o início das ofertas, o da Chapada dos Veadeiros, no Cerrado de Goiás, e do Pau-Brasil, na Mata Atlântica da Bahia. Outros 5 estão sendo abertos para consulta pública: Itatiaia, que se estende por Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais; Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo; Lençóis Maranhenses, no Maranhão; Jericoacoara, no Ceará; e Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul. Esse tipo de terceirização dos parques nacionais, depois eu quero trazer uma pessoa ligada ao meio ambiente, mas de maneira bem simples, eu já posso dizer para você o que vai acontecer. Esses parques nacionais, eles são abertos para visitação pública, né? Eu, por exemplo, gosto muito da região de Alto Paraíso e região, onde situa-se o Parque dos Veadeiros, nossa Chapada dos Veadeiros. E aí, quem já foi em Foz do Iguaçu, que é terceirizado, sabe que pobre não visita. Elitiza, né? Manzi, vê aqui, ó. Então o que acontece? Pobre não entra lá, porque de cara você paga lá 80, 100 reais para passar no portão. Aí você pensa, bom, agora eu tô dentro do parque, vou passear no parque. Nananina. Lá é tudo pago, você olhou para o lado, você paga. Eu estive lá, eu estou te contando isso. Quem esteve sabe disso também, pode confirmar aqui, ou pode criticar dizendo que não é assim também. Aqui é livre. Mas eu estive lá, e aí entrei no parque, você entra num carrinho, tudo muito aparentemente bonito, não se avaliar a questão da conservação, mas aparentemente bonito. E aí, eu quero ver lá a catarata, a queda, paga mais 150. Então, o parque que é do povo passa a ser um ambiente elitizado, viu, Manzi? Será que vai acontecer isso aqui com os nossos parques? Eu tenho medo, eu temo por isso. Eu acho que não só em relação aos nossos parques, mas se você observar as últimas medidas desse governo atual, um governo que surgiu através de um golpe, né, por meio de um golpe, são políticas que realmente elitizam, né, o acesso a serviços públicos, né, além daquelas políticas que estão acabando, né, com serviços públicos que para nós são essenciais, como a questão do Sistema Único de Saúde. Então é mais um exemplo, né, que o Brasil está à venda, está em leilão, e que esses serviços públicos deveriam ser abertos à comunidade, né, obviamente acaba sofrendo um processo de elitização, é o que está ocorrendo aqui, infelizmente, conosco, no nosso país. Eu quero agradecer aqui a presença de você que está entrando nas redes sociais aí. Rapidamente aqui, Alano Locatrios, parabenizo a luta, Saulo, Manzi me representam. O Regis perguntou assim, o Regis Santos, ó, qual o Twitter? Regis, brevemente vamos trabalhar com o Twitter também. Por enquanto a gente está batendo papo por aqui, ó, olho no olho. Edna Lula, em Valinhos, São Paulo, a ocupação Marielle Vive pode se tornar mais um projeto de preservação e produção de alimentos saudáveis. Produção do arroz orgânico pelo MST é um exemplo. O MST também tem dado exemplos maravilhosos sobre isso. Esse exemplo que você está falando aí, né, Manzi? A Diane Lula da Silva Valdez, estamos na escuta aqui na UFG. Abraços aos companheiros, um abraço para toda a comunidade universitária da Universidade Federal de Goiás. Fernando Ferreira, parabéns. Saulo Manzi, também Roberto, por ajudar a esclarecer a população. Obrigado a todos vocês, nós aqui agradecemos aí pela participação. Então, retomando aqui, essa história de terceirizar os parques nacionais, eu temo, porque vi isso lá no Rio Grande do Sul, com as cataratas, lá em Foz do Iguaçu, não tem condições, aqueles preços absurdos, elitizados. Para a pessoa ter uma ideia, como se a pessoa fosse visitar aqui o Hot Park, que aí tudo bem, uma iniciativa privada, não vou falar nada, mas para quem já foi aqui sabe os preços. Entrou, paga, vai olhar tal coisa, é tudo pago e é caro. E na verdade isso é o Brasil, não é isso, Saulo? O que você acha? A questão é isso, e para além disso, né? Porque assim, estamos terceirizando para quê? O Brasil está à venda? O que é isso? Exatamente, né? Que nós estamos num momento aí que naquela região, né, é uma região que concentra as nascentes de 3 grandes bacias hidrográficas do país, né? E de repente você terceiriza, né? A gente vê o mundo inteiro entrando em guerra por disputa de água. E de repente no estado de Goiás, de repente o nosso governo federal anda negociando a água, terceirizando ela para grandes grupos internacionais, como é o caso da Nestlé e da Coca-Cola,
né, que estão, inclusive, negociando a utilização do aquífero Guarani. E ali naquela região também nós temos uma quantidade enorme de comunidades remanescentes de quilombo, né? Nós temos ali o território Calunga, que poderia muito bem explorar aquilo ali, né? É importante lembrar que nós escravizamos negros, nós exploramos, assassinamos negros, nós temos uma dívida com essa população. E ao invés da gente passar, então, para eles administrarem o parque, a gente terceiriza e a gente sabe que quando é empresa, isso só vai levar ao que você disse, né? Elevação de preços, né? Pirataria, né? A biopirataria, porque estão mapeando aí as espécies, né? Do cerrado, a fauna, a flora, muitas inclusive com princípios medicinais importantes, né? Que ainda não estão catalogados, né? E isso a gente vai entregando numa embejada, sem falar da extração de minérios, né? E ainda uma outra complexidade ali na região, que é a expansão da fronteira agrícola, né? No município de São João da Aliança já está ali tomado de soja e cana, inclusive pelaquela mesma empresa que estava roubando a água do pessoal lá em Correntina, na Bahia, né? Que é a empresa chinesa Igarashi. Ela está instalada ali no município de Água Fria, no município de São João da Aliança, e fazendo uma exploração tremenda com os agricultores, né, com os trabalhadores rurais, né, e com a flexibilização da reforma trabalhista, fica difícil, inclusive, combater o trabalho escravo, que é uma das bandeiras da Comissão Pastoral da Terra, né? Obrigado a você que nos acompanha pelos nossos canais. A Ludmila Leles está aqui. Ó. É muito importante debater a importância do cerrado. Fica no imaginário da sociedade que somente a Amazônia deve ser preservada. E o cerrado é o berço das águas. Parabéns pelo debate. Obrigado, viu, Ludmila? É bem isso que você falou, né, Saulo? Atenção, você que é servidor da saúde do município de Goiânia e do estado de Goiás. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa temática aí, hein? É a questão do senador Canedo, de Aparecida de Goiânia, plano de carreira dos servidores do estado de Goiás. Vamos falar desse assunto aqui no programa ainda hoje. Eu me lembro que nos anos 60, ambientalistas reunidos na França, lá em Paris, já diziam que o ouro do futuro não era o petróleo, era a água. Eles foram vaiados, foram desmerecidos e foram ridicularizados. E hoje a gente está vendo aí, quando você fala, por exemplo... Tempo, né? Historicamente é pouquíssimo tempo. Historicamente é pouquíssimo tempo. E é o que nós estamos vendo hoje. Se não fosse, a Coca-Cola não estaria comprando as principais fontes de água mineral no Brasil, não é isso mesmo? Exatamente. Aliás, está assustador esse processo, né? Porque a gente vê as grandes mineradoras, as grandes multinacionais comprando terras para justamente poder explorar a água, né? Até então, antes da aprovação do novo Código de Mineração, o subsolo era patrimônio nacional, ou seja, era só a União que poderia explorar. Agora, com o novo Código aprovado, quem compra a terra tem direito a explorar o subsolo. Então, isso tem provocado, inclusive, a expulsão de camponeses de suas terras, né? Ou pela especulação, né, imobiliária no campo, que isso não acontece só na cidade, né? Ou então pelo processo de exclusão à força, à moda antiga, né? No município de Nova Roma mesmo, tem acontecido aí de gente chegar lá de helicóptero com jagunço armado e dizer que aquela terra ali é dele, expulsando as famílias que viviam ali há dezenas de anos, né? Então, é realmente assustador, né? E o que incomoda a gente, porque parece que a gente está fazendo um sistema, né, que ele só provoca a morte, a exclusão, né? Nós estamos aí, os governos em geral, né, eles promovem um desenvolvimento econômico baseado no alimento cheio de veneno, ou seja, que mata, né? Uma produção de alimentos que devasta a fauna e a flora, né, que acaba com a água, né? E quando não acaba com a água, envenena a água, porque não pensem vocês que o agrotóxico, quando chove, ele vai ficar ali no mesmo lugar, ele desce de enxurrada e vai para onde? Para as nascentes e para os leitos dos rios, né? Então... É um negócio complicado, né, Saulo? Mandar um abraço também para o Adalberto Lula da Silva, Regis Santos, o Marcos Teixeira, todo mundo acompanhando aqui o nosso canal, acompanhando o nosso bate-papo. Obrigado pela sintonia de vocês. Em estúdio comigo, Saulo Reis, eleito coordenador estadual da CPT Goiás, juntamente com Simone Oliveira e Aguinel Lourenço, e Ricardo Manzi, dirigente do Sindi Saúde Goiás. Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre a questão
do Sindisaúde Goiás, aí, das demandas que envolvem o sindicato. O prefeito lá de Senador... Qual que é a questão lá em Senador Canedo? Porque parece que o prefeito recebeu o sindicato lá semana passada. Isso. Antes de entrar nessa pauta específica de saúde, só queria adiantar que o Sindisaúde, que é um sindicato dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, que obviamente tem na sua história a defesa do Sistema Único de Saúde, mas esse fez uma defesa pelas políticas públicas. E a gente está tentando fechar com a CPT um convênio para a gente ter lá na nossa sede, pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, uma feira de produção agroecológica. Maravilha. A gente vai divulgar aqui, tomara que esse acordo seja mais rápido possível, seja porque eu serei um comprador. Para haver um ponto de referência aqui em Goiânia em relação a essa produção agroecológica e, obviamente, né, ter a possibilidade de conscientizar as pessoas da necessidade de fazer esse debate e, obviamente, dar prioridade na aquisição de produtos agroecológicos. Nós estamos na torcida, até porque o Centro de Saúde fica ali, seria na sede social lá? Isso, lá no clube. No clube, né? Porque o clube ele fica na divisa entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, ali na região próxima ao HDT, para quem está nos acompanhando pelo canal, todo mundo sabe onde fica o HDT, fica ali perto. Então, você pode ter certeza que eu e minha família seremos compradores dos alimentos agroecológicos, sem veneno, sem agrotóxico, da produção lá, torcendo para dar certo esse convênio aí, viu, Manzi? Isso. Então, com relação a Senador Canedo, nós tivemos uma reunião com o prefeito na semana passada, com a pauta básica, que é a questão da implementação do nosso plano de carreira no município e também a questão da gratificação para os servidores de nível superior e técnico. A posição do prefeito, depois de várias tentativas de reunir diretamente com ele, é que não tem como tratar dessas demandas neste momento, que somente em agosto poderá nos receber e começar a discutir esses pontos, inclusive que são leis, né, foram aprovadas na Câmara Municipal do Senador Canedo. Agosto, Manzi? Agosto. E, obviamente, agosto de quem? Mês de agosto? Não sabemos se é do 2018 ou 2019, ou se é agosto do prefeito. Mas eu fiz a provocação, na verdade, para que fique bem claro na mente do nosso ouvinte e do nosso telespectador, que a proposta, então, do prefeito Senador Canedo é sentar para negociar em agosto. Em agosto, somente, né? Inclusive, mas agosto, vamos lá, junho, julho, agosto. Né? Algo que já deveria estar sendo aplicado, porque o plano de carreira foi aprovado na Câmara Municipal, é uma lei e, no entanto, não está sendo implementado. Né? Então, teremos uma nova Assembleia no dia 26 de junho para avaliar e com possibilidade de também os servidores da saúde de Senador Canedo entrarem em greve em virtude desse desrespeito, né, em relação a essa categoria essencial para a sociedade de Senador Canedo. Nós acompanhamos lá a mobilização do Sindisaúde, dos servidores. Mostramos aqui no programa Antena Ligada, houve uma grande passeata dos servidores da saúde lá em frente à prefeitura por mais de uma vez, e então está agendado então dia 26 de junho. Exatamente. O que a gente está observando, Roberto? O que vocês estão pedindo lá? Do de Aparecida? Do Senador Canedo. Plano de carreira, que é a aplicação, implementação do plano e a gratificação para o nível superior e nível técnico. Além das condições de trabalho, né, a melhor qualidade de prestação de serviço. Está pedindo condições de trabalhar? Isso virou padrão. Né? Não só em Senador Canedo, como em outros municípios. Isso que eu ia até citar aqui. Pois é, um negócio interessante, o servidor está pedindo para trabalhar. Condições de trabalho. Desde a aprovação da emenda constitucional 95, que é aquela emenda que estabelece 20 anos de congelamento. Congelamento do setor serviço público, incluindo saúde e educação, nós estamos observando que há um desmonte, né, das políticas públicas, em especial o Sistema Único de Saúde. Então, essa situação de Senador Canedo não é diferente de outros municípios. Isso que nós estamos ainda em 2018. Para o ano que vem, a perspectiva ainda é pior ainda. O efeito é cascata, então? A cada ano vai piorando? Vai piorando, porque você tem um orçamento menor do que foi o orçamento anterior. E todo ano nasce 2 milhões de brasileiros e brasileiras. E aumentando a população, e mais grave, né? Como é uma população que, como você citou aqui recentemente aqui no programa, é uma população que está cada dia mais desempregada ou que não tem renda, ela dependerá ainda mais do sistema único de saúde. Não vai ter condições de pagar os planos de saúde. Então, além de aumentar essa demanda, né, nós temos, ao mesmo tempo, um sucateamento desse sistema que é público, que é universal, né, que é de fundamental importância para o cidadão brasileiro. Essa questão que o Ricardo aborda, ela não é uma coisa específica só da saúde, não. Porque com a emenda constitucional 95,
vai faltar dinheiro para a saúde. Isso afeta, inclusive, camponeses, né, que todo mundo vem aqui para Goiânia, para os tratamentos de complexidade, mas também afeta as políticas públicas da agricultura familiar, ou seja, no ano que vem, inclusive já saiu várias matérias semana passada, né, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, dizendo que se não for mudada a emenda constitucional 95, né, o país vai quebrar. Vai travar. Porque vai ter dinheiro no cofre, olha só o absurdo, hein? Vai ter dinheiro no cofre, mas não vai poder gastar, porque com essa saúde, emenda à saúde, Constituição... educação e transporte não pode. Não pode, nem política pública para agricultura familiar, para produção. Mas... Exatamente isso. Então, assim, não vai poder gastar com saúde, não vai poder gastar com educação, não vai poder gastar com investimento na produção de alimentos, não vai poder gastar com investimento na infraestrutura. Isso tudo para pagar juro para banco. Então, é uma coisa extremamente absurda, né? Sem sentido, né? Então, é extremamente preocupante. Isso, né? que você fala é extremamente preocupante mesmo. Mandar um abraço para você que nos acompanha pelo aplicativo do celular e aqui pelos nossos canais. Vou abrir aqui um parênteses porque o Daniel Farias botou aqui, ó, agrotóxicos são necessários. Agrotóxicos são necessários? Sabe? Não são necessários. Só para a indústria. A agrotóxico é um modelo tecnológico de produção baseado na monocultura. Soja, por exemplo. Né? Soja, cana, que é o que a gente está acostumado a ver. Né? Por que precisa ter? Aliás, não necessariamente precisa ter. Porque nós temos o modelo agroecológico, primeiro, ele não trabalha com a monocultura. Né? Mas mesmo que trabalhasse com a monocultura, você tem como fazer defensivos agroecológicos, né? Que dispensa a utilização do agrotóxico. E é uma grande falácia, uma grande mentira, né? A história de que a Revolução Verde, que implantou esse pacote de tecnológico de produção agrícola, dizer que aumentou a produtividade no campo, porque não aumentou, porque o que a gente está assistindo no país é a expansão da fronteira agrícola, ou seja, você aumentou a área plantada, né? Agora, a produção por hectare ou por alqueire, né, a unidade... Produtividade. A produtividade em si, ela é a mesma ou menor, né? Inclusive menor que a produção agroecológica. Isso, inclusive, aparece no Censo Agropecuário de 2006, que a produtividade da agricultura familiar ela é 3 vezes maior do que a produtividade das propriedades não familiares, ou seja, do latifúndio, das grandes propriedades, né? Então, é extremamente falacioso. Mas, por que muitas pessoas falam isso? Porque é o que a gente ouve 24 horas. Propaganda lá, né? agro é pop, isso. agro é não sei o quê. Na verdade, o agro não é pop, né? O agro é morte da maneira como está sendo feito hoje em dia. Então, obrigado aí pela participação, viu, Daniel Farias? Está aí um outro ponto de vista para a gente começar a pensar de que existem outras formas possíveis de viver, produzir, preservando o meio ambiente e não usando tanto veneno. Né? Pesquisa lá. Roberto, só para concluir aquela questão lá da emenda Constitucional 95, o Saulo lembrou bem que não afeta só a saúde, afetará todas as políticas públicas. Junto com a EC 95 foi aprovado pelo Congresso Nacional, inclusive vários deputados federais de Goiás e senadores votaram a favor dessa emenda Constitucional 95. Tivemos também a entrega do pré-sal, que representa hoje menos de 4 trilhões que deveriam circular aqui internamente no Brasil até 2050, que seriam destinados exclusivamente para a saúde, educação e outras políticas públicas. E agora, mais recente, em virtude daquela greve dos caminhoneiros, que acabou sendo ótima para os grandes empresários do transporte, né, o desfecho da greve, que é a isenção de imposto e alguns impostos de função social, que também refletirá na diminuição de recursos para o Sistema Único de Saúde, entre outras políticas. Então, a preocupação nossa é enorme em relação ao que ocorrerá, né, com o Brasil, principalmente a partir de 2019. Se você começar a fazer alguns estudos, alguns levantamentos, você já vai observar que o orçamento deste ano é menor que do ano passado, e a tendência é exatamente isso ocorrer nos anos subsequentes. Você falou da greve dos caminhoneiros aí, a gente mostrou no programa aqui da semana passada que os latifundiários, né, esses monoagricultores, eles conseguiram já dar um golpe aí nos caminhoneiros. Exatamente. Né? Você sabia disso? Pois é que a associação que representa esses grandes produtores, a turma do Caiado aí,
esse pessoal conseguiu, já na justiça, uma liminar para o frete, que era o que mais o autônomo não quer pagar o frete mínimo, não vai pagar o frete mínimo. Se vira você e caminhoneiro. E outra, o desconto já chegou na bomba, que era a pauta mais justa, porque é exatamente para os caminhoneiros autônomos, né? A questão da redução do diesel era bom para quem era dona das transportadoras. Hoje é segunda-feira, dia 18. Bom dia para você. A gente traz muitos temas aqui, você pode também trazer temas aqui para a gente falar a respeito. Em estúdio comigo, Ricardo Manzi, dirigente do Sim de Saúde Goiás, e Saulo Reis, eleito recentemente coordenador estadual da CPT Goiás. Nós vamos continuar falando aqui das questões da saúde, né? Comentamos sobre senador Canedo, mas e em Aparecida de Goiânia, ô Manzi, como é que está lá? Não, em Aparecida nós deflagramos uma greve, foi uma greve de 3 dias. O prefeito, no segundo dia de greve, já reuniu com o Sim de Saúde e com os trabalhadores, tivemos 2 reuniões com o prefeito, e ele pediu um prazo de 15 dias para levantar a situação no sentido de conseguir fazer remanejamento de recursos para, obviamente, aplicar aquilo que está sendo pautado, que é a questão da implementação do plano de carreira no município. Então foi suspensa a greve por 15 dias, mas terá uma avaliação das negociações para o próximo dia 28 de junho, com a categoria para ver se realmente está acontecendo um avanço, né, nessas negociações para garantir esses direitos, né, referente aos trabalhadores do SUS. Quero mandar um abraço também para a Olina Silva, que está acompanhando o programa aqui conosco. Bom dia, Violina. Obrigado pelo carinho da sua audiência aqui com a gente também. Ainda dentro das discussões sobre as pautas dos servidores da saúde, além de senador Canedo, que já comentamos, Aparecida de Goiânia, tem a questão dos servidores, do plano de carreira que está sendo negociado com o governo do estado de Goiás. Né, houve uma manifestação grande lá na porta do Palácio, lá na Praça Cívica. Como é que está essa questão? Então, hoje, quarta-feira e na sexta-feira da semana, os servidores da Secretaria Estadual de Saúde estarão concentrados lá no Palácio do Governo. Neste momento, inclusive, há uma grande atividade lá, no sentido de que o governador ele encaminha o mais breve possível o projeto de lei que altera o nosso plano de carreira. A situação atual é que, para que ele possa encaminhar a Assembleia Legislativa, seja aprovado um concídio com o Conselho responsável em avaliação, né, desses planos de carreira. Uma vez aprovado, aí depende só do governador, né, encaminhar para a Assembleia Legislativa e votar. Lembrando que o prazo limite é até 30 de junho, né, em virtude do processo eleitoral. Então, a expectativa é que até amanhã o Concídio reúna, né, discuta essa proposta do plano de carreira, que foi uma proposta apresentada pelo governo, né, e que os trabalhadores em Assembleia, por 2 vezes, manifestaram favoravelmente, porque recupera parte das perdas salariais que nós tivemos nos últimos anos, em especial nesses últimos 4 anos, né, e esperamos que realmente o governador Zé Wellington, né, garanta, né, o envio dessa matéria, que é fundamental para recompor nossas perdas salariais. Roberto, se for pegar a categoria da saúde em relação às outras categorias do Estado, a que foi mais prejudicada, que teve mais perdas salariais, foram exatamente os servidores da Secretaria Estadual de Saúde, que perdas de 57% até 100% nesses últimos 4 anos. Obrigado a você que nos acompanha, um abraço para Cristiane Lemos, para o Naidel Almeida, o Daniel Farias, tratei ele com tanto respeito aqui, olha o que ele está escrevendo aqui, ó. Quem apoia ladrão é ladrão também. Você viu alguém apoiando ladrão aqui? Né? Isso te desqualifica para participar aqui da nossa roda de conversas, tá? Eu vou deixar o seu comentário aqui, vou dar a oportunidade para você se retratar, porque eu lhe tratei com muito respeito aqui e você está demonstrando toda a sua falta de educação. Mas eu vou lhe dar a oportunidade de você apagar seu comentário. Bom, uma outra questão que está pegando aqui, que a gente pesquisa recente do Datafolha, mas nós ainda vamos falar sobre IMAS e IPSM dos servidores do município de Goiânia. Mas uma outra questão aqui, a pesquisa do Datafolha demonstrou agora que 62% dos jovens brasileiros e 56% dos adultos com nível superior desejam deixar o país. Essas pessoas estão desesperançosas com os rumos que tem tomado o Brasil aí, né? O êxito não fica apenas na intenção. O número de vistos de imigrantes brasileiros para os Estados Unidos é o preferencial, os pedidos de cidadania portuguesa aumentaram. Eu só me lembro dessa situação de desesperança no país no finalzinho do governo, no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, FHC,
que é ex-presidente pelo PSDB, o Brasil estava nessa situação. Inclusive eu era jovem, aí 20 anos, muitos amigos foram embora do país, principalmente para os Estados Unidos, que era a principal rota aí de saída do país. Eles estavam desesperançosos. Então nós estamos novamente com essa pesquisa trazendo estes dados aqui, que demonstra o quê? Né? Que há fatores que estão motivando as pessoas a ficarem desesperançosas, né, Manzi? Exatamente, você pode observar que há uma inversão, né? Nesses últimos 8 anos, 12 anos, tivemos uma procura maior de pessoas quererem residir no Brasil, trabalharem aqui, que houve um avanço nas políticas econômicas e sociais. Infelizmente, o que nós estamos observando nesses últimos 2 anos é esse declínio dessa política econômica e social, obrigando ou colocando as pessoas com o desejo de ir embora do nosso país, em especial Estados Unidos e Portugal, que inclusive é um país hoje governado, né, por um governo mais de esquerda. Esses dados refletem, Roberto, um dado que o DIEESE apontou recentemente, que é o número de desempregados no nosso país. São 14 milhões já desempregados, fora aqueles que trabalham, né, com serviços terceirizados, precarizados, e que, consequentemente, né, induz as pessoas a procurar outro país para trabalhar, para, obviamente, dar mais qualidade de vida a esse cidadão, sua família, assim por diante. Ato unificado, só lembrando aqui a data que o Manzi falou, ó, acontece ato unificado com indicativo de greve no próximo dia 21 de junho. Então, é uma Assembleia Geral dos Servidores do município de Goiânia. A pauta, pagamento da data base, 17 e 18, plano de carreira, condições de trabalho, IMAS e IPSM. A reunião será dia 21 de junho, às 8 horas, na Câmara Municipal de Goiânia. Essa questão... Não, é lá na Câmara Municipal mesmo, 8h30. O William está comentando aqui, porque parece que alguém já havia dito aqui que seria no Paço Municipal essa reunião. Houve um erro de informação. Então é na Câmara mesmo. É na Câmara Municipal, às 8h30, na quinta-feira. Até porque nós temos uma preocupação, que é a Prefeitura de Goiânia enviar novamente uma nova proposta que altera a nossa Previdência Municipal. Previdência dos Servidores Municipais. Exatamente. Como o prefeito, ele pediu desarquivamento, mas não teve coragem de colocar para votar em plenário, que perderia na votação, ele preferiu suspender esse projeto que está lá na Câmara Municipal e irá apresentar um novo projeto que nós não sabemos ainda qual é o teor, qual é a minuta desse projeto, possivelmente essa semana. Portanto, os servidores têm que estar atentos, presentes lá na Câmara Municipal, para que quando esse projeto chegar, nós possamos discuti-lo, né? E, obviamente, qualificar para que não haja nenhum prejuízo aos servidores e ao próprio Instituto. Bom, agora o programa recebe em estúdio, né, o Saulo Reis, eleito recentemente, neste final de semana, coordenador estadual da CPT Goiás, e também Ricardo Manzi, dirigente do Sindsaúde Goiás. Nós falamos um pouquinho sobre a questão do IPSM, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, e muita gente está vendo essa queda, essa, como é que eu diria, esse cabo de guerra mesmo entre os servidores e o prefeito. Mas para a população que não acompanha, né, o que está acontecendo, Manzi? De uma maneira assim, se é possível ser resumido, o que está acontecendo? O que o Íris quer? O prefeito Íris Rezende quer fazer uso dos recursos previdenciários dos servidores para investir em outras áreas, esquecendo que os servidores são o elo principal entre a sociedade e a prestação de serviço. Ou seja, é um projeto imediatista, da forma que foi colocado, não resolve o problema da nossa Previdência, aliás, agravará ainda mais se for apresentado nos termos que ele tentou aprovar na Câmara Municipal, que, portanto, colocará também, obviamente, dificuldade na prestação de serviço à comunidade. Um ponto importante nessa quebra de braço com a Prefeitura, Roberto, é que esse projeto, a primeira versão que foi enviada à Câmara Municipal, que agora está suspenso, ele foi enviado sem ao menos ser discutido com os servidores. Não houve, por parte da Prefeitura de Goiânia, a atenção necessária de fazer um debate, um diálogo com os servidores, para depois encaminhar esse projeto à Câmara Municipal. E que,
quando chegou na CCJ, que é a comissão responsável pela sua avaliação, antes de ir para o plenário, nós conseguimos arquivá-lo exatamente porque existe uma série de vícios formais, ilegalidades e também um prejuízo enorme que acarretaria aos servidores e ao Instituto. O prefeito de Resende tentou desarquivá-lo, nós conseguimos não permitir que houvesse isso, mas agora ele pretende caminhar uma nova minuta à Câmara Municipal. Na semana passada, nós tivemos reunido com o secretário de governo, Paulo Ortegal. O secretário de governo, ele nos informou que o prefeito encaminhará essa nova proposta. Nós solicitamos que fosse disponibilizado ou fosse encaminhado ao CMAP, que é o órgão máximo de deliberação do IPSM. Esse órgão, inclusive, tem a representação paritária de gestor e dos trabalhadores, para que fosse discutido no CMAP, porque legalmente qualquer alteração na estrutura do Instituto de Previdência do Servidor Municipal tem que ser discutida e aprovada no CMAP. Então, nem aquele projeto anterior, nem essa minuta que se pretende enviar à Câmara Municipal, até o momento foi apresentado no CMAP para que nós possamos discutir, né, essa proposta do governo. Até porque nós nem sabemos o que se pretende com essa nova minuta, que para nós é extremamente preocupante e o governo erra novamente, né, ao encaminhar e não discutir previamente com os trabalhadores. Atenção, aí nós vamos tentar contato, mas acabou de sair aqui uma determinação de uma assembleia dos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal e dos institutos federais, hein? Assembleia Geral dos TAIs, promovida pelo Cinti e Fisgo, acabou de aprovar paralisação nos dias 19 e 20, com atividades. Dia 19 às 9 horas, mobilização da categoria com saída da reitoria da UFG, no Campo Samambaia e no Sindicato Colemar. No dia 20, às 9 horas, caravana Brasília. Pauta, campanha salarial 2018 e aprovação da negociação coletiva dos SPS. Então, atenção, servidores técnicos da UFG, Universidade Federal de Goiás, e dos Institutos Federais de Goiás acabam de aprovar paralisação nos dias 19 e 20. A nossa produção, o William está tentando um contato ali com o pessoal lá do Cinti para explicar um pouquinho melhor para a gente aqui os motivos, né? Aprofundar esse assunto aqui, mas o fato é que foi aprovado em assembleia paralisação dias 19 e dia 20 dos técnicos da UFG e institutos federais. São 10 horas e 59 minutos. Saulo Reis, você, dentre as pautas aí da CPT Goiás, a gente tratou de diversos assuntos aqui, né? A defesa do cerrado, que você tão bem falou, a questão do direito à terra para produzir os alimentos saudáveis, das políticas públicas, né? Mas há também uma preocupação com jovens e mulheres que trabalham no campo. Exatamente, né? Mas antes de fazer um parêntese aqui, né? Quando você falou da questão da pesquisa, né? Dos jovens que querem sair, eu estava me recordando daquela música do Caetano do Gil, né? Que pense no Haiti, né? O Haiti é aqui, né? E hoje o Brasil está se transformando no Haiti, né? Que é um país sem perspectiva de futuro. Ninguém quer viver na miséria. E do jeito que os governos estão fazendo, estão condenando os jovens à miséria. E isso a gente tem detectado no campo de forma muito acentuada. Por isso, nós estamos com a preocupação muito grande, né, com o jovem no campo, né? Porque como é que você vai manter o jovem no campo, sendo que ele não tem acesso à educação, né? Não temos escolas no campo, muito poucas, né? As escolas famílias agrícolas, né, que são mantidas pelas famílias, têm muito pouco apoio do poder público, né? Nós não temos um serviço de saúde adequado para quem vive no campo, né? Então, e as políticas públicas que nós temos de crédito e produção e comercialização para o camponês, para o agricultor familiar, elas existem, mas estão sem recurso, então você não tem acesso. E a questão das mulheres, né, são os dados do IBGE que já apontam isso, né? 51% aproximadamente da população é composto por mulheres. E no campo, isso não é diferente. E a mulher, ela tem um papel diferenciado, né? Ela é protagonista, né, no processo da produção e da organização da produção, né? Porque como a produção é familiar, né, acaba que a mulher ela exerce um papel ali de gerência, de comando, que é muito diferente às vezes da cidade, né? Então nós temos que dar
uma atenção especial, porque afinal de contas a nossa cultura ainda é muito patriarcal, é muito voltada em torno do homem, né? E a gente precisa dar uma atenção especial às mulheres, né? Porque até os dados mostram isso, né? Violência, feminicídio, né, contra a mulher, isso é maior do mundo, né, e na cidade isso está assim de forma muito clara, mas também existe no campo. Então a CPT colocou isso como uma das suas ações prioritárias, né, para a gente poder, inclusive, garantir a permanência dessas famílias no campo, né? A mulher e o jovem são questões assim muito importantes para a gente trabalhar, para poder manter essas famílias no campo. Né, e dizer o seguinte, nós tivemos reunidos 3 dias em assembleia, né, e nessa assembleia, como você bem disse, nós elegemos nova coordenação. Antes nós tínhamos aí pessoas muito valorosas à frente da CPT, né, o companheiro Fábio José, lá de Itaberaí, né, filho de assentado, né, dos primeiros assentamentos do estado de Goiás, o assentamento Mosquito, e que está com a produção agroecológica fantástica, e é com ele, inclusive, que nós estamos fazendo a parceria, né, com o pessoal do SEDAC, para a gente colocar lá no Cine Saúde, né, colocar a feira agroecológica lá. Nós tínhamos a Leila Lemes, né, uma camponesa de Americano do Brasil, né, hoje ela está indo para a Articulação Nacional do Cerrado, né, que é uma das grandes frentes nacionais da Comissão Pastoral da Terra, e nós tínhamos o Romerson Alves, um companheiro valoroso ali da região de Formosa, né, e que é o palco dos grandes conflitos hoje no estado de Goiás. E agora escolhemos uma nova coordenação, né? O Agnel Lourenço, né, que tem um trabalho prestado ali na CPT da Diocese de Goiás, fantástico, né? É um dos municípios com maior concentração de assentamentos do país e do estado de Goiás, né? São 23 assentamentos de reforma agrária, né, ali, produção agroecológica, recuperação de nascentes, a formação de quintais agroecológicos, né, e também foi eleita a Lucimone, que também é de Americano do Brasil, uma mulher fantástica, que tem um trabalho muito forte nessa questão de gênero no campo e nessa discussão do cerrado também. Então, penso que... E também eu, né? Estava me esquecendo, né? Você está representando todo mundo aqui. Mas então, né? Eles, inclusive, ficaram pesarosos de não poder vir hoje, mandaram um abraço para toda a equipe aqui, para todos os ouvintes. Nosso abraço aí, toda a região, né, que tem os assentamentos produtores aí, dando o bom exemplo de que é possível fazer uso da terra, viver da terra, sem danificar o meio ambiente. Né? E olha, quando a gente fala dessas coisas, não é porque a gente está falando porque achou bonitinho. Nós falamos com base teórica e científica. Né? E isso nós temos todo um grupo, a CPT tem um trabalho muito sério em torno disso. Eu mesmo, por paixão né, e entusiasmo nessa causa aí dos camponeses, a minha especialização é na Universidade Federal, estudando políticas públicas para a agricultura familiar, e meu mestrado em agronegócio, pasmem, também foi voltado para o acesso e o impacto dessas políticas públicas de crédito, produção e comercialização nas comunidades camponesas. Então, o que a gente fala aqui não é só um discurso da boca para fora, não é propaganda de TV, onde tudo é bonito, tudo é maravilhoso, e tem aquela sensação de felicidade. Nós falamos em dados científicos e baseados na realidade concreta que a gente convive dia a dia. Né? E é por isso que nós estamos nessa luta, né? Porque se tivesse a justiça prevalecendo, se a vida estivesse prevalecendo, provavelmente nem haveria necessidade de existir a Comissão Pastoral da Terra. Mas como, infelizmente, os governos, os latifundiários ainda continuam explorando o trabalhador, continuam, né, assassinando trabalhadores rurais, como vimos aí, né, o ano de 2017, um dos anos mais sangrentos da história do país, assassinando lideranças, né, comunitárias no campo, mais de 47 no país inteiro. Né, tivemos aqui em Mato Grosso, tivemos no estado do Pará, tivemos em vários estados. Marginalizar o movimento. Né, o processo de criminalização dos movimentos, que pensem vocês. Tivemos a reforma trabalhista, que cortou uma série de direitos dos trabalhadores, do campo e da cidade. Né? E aí o que o governo faz? Ele pega e começa a perseguir os movimentos sociais, os sindicatos do campo e da cidade, que justamente são as organizações do povo
para poder gritar contra essas injustiças, contra essas barbaridades, né? Então a gente vê que as coisas não são feitas por acaso, né? Que não é bem o discurso que está sendo dito na TV. O que está acontecendo no nosso país é uma tentativa de assalto, né? E de marginalização dos pobres e dos povos que trabalham no campo e na cidade. Mais uma vez, os trabalhadores do campo e da cidade estão sendo marginalizados, perseguidos, torturados e assassinados em nome de um sistema que tem por finalidade o lucro com fim nele mesmo. Nós estamos vivendo num modelo de sociedade em que a vida está sendo colocada em terceiro ou quarto plano. Mas tem solução? Tem saída? Tem, saída... Porque essa pesquisa do Datafolha que demonstra que 62% dos jovens brasileiros estão pensando em buscar uma qualidade de vida melhor em outro país. Primeiro eu vou dizer para você uma impressão que eu tenho por ter gente que foi embora e que deu até certo, está até bem. Mas aí que eu quero chegar. Não são cidadãos daquele país, são tratados como pessoas menos importantes, como seres humanos menos importantes. Você pode ter certeza que nesses países aí considerados desenvolvidos, a pessoa que é de outro país e mora lá, mesmo tendo os cards da vida, não é a mesma coisa. Então, quando eu faço essa pergunta, tem como ser diferente? Esse país pode ser dos brasileiros? Qual é a sua opinião, Saulo? Pode e deve, e é por isso que estamos trabalhando firme. E penso que o Sindsaúde faz a mesma coisa, né? É organizando os trabalhadores, organizando as comunidades, o povo trabalhador, é que a gente vai resistir. Porque se a gente observa a história no mundo e a história no Brasil, o que nós tivemos de avanço em benefício dos mais pobres foi justamente através de muita luta, muita resistência às leis, aos mandos e desmandos dos grandes poderosos, do poder econômico e dos governos, né? Foi assim que começou a surgir a reforma agrária. A reforma agrária não veio porque o governo resolveu olhar pelos pobres. O governo olhou pelos pobres para fazer a reforma agrária, depois que o povo se levantou, se organizou e reivindicou isso, né? A mesma forma, os direitos trabalhistas, né? Custou, inclusive, sangue de muita gente, a vida de muita gente, né? E isso a gente precisa valorizar para poder aprender, né, com a história de que os direitos dos trabalhadores, né, a qualidade de vida, a justiça social, ela não veio da vontade de quem está explorando, ela não veio da vontade de quem está governando em conluio com quem está explorando, ela veio da organização dos trabalhadores, seja do campo ou seja da cidade. E é com isso que, e vendo o trabalho, né, lá nas comunidades, como lá na comunidade João de Deus, lá na comunidade Lages, lá no assentamento, em todos os assentamentos que a CPT trabalha, é que a gente vê que aos pouquinhos essa organização vai avançando e a gente vai construindo uma sociedade diferente, uma sociedade onde tem justiça, uma sociedade onde tem igualdades de direitos, de oportunidade, porque é nisso que a gente defende, é isso que dá sentido à nossa vida. E eu acho que é nisso que nós apontamos aí nessa 23ª Assembleia da Comissão Pastoral da Terra. Maravilha, Saulo Reis. Só para acrescentar um pouco em relação a essa análise do Saulo, que é da necessidade de organizar e resistir por parte dos trabalhadores, essa é um dos pontos principais. Nós temos que ao menos nos organizar e resistir. Mas nós temos um sistema eleitoral no Brasil ainda em prática. Por mais que as pessoas estão desmotivadas a discutir política, a participar da política, votar ou se candidatar, nós temos que nos organizar enquanto trabalhadores para eleger aqueles que nos representam, aqueles que representam os interesses, né, do conjunto da sociedade e não interesses específicos do agronegócio, da bancada ruralista, né, de segmentos como as instituições financeiras. Então, por exemplo, se você... vão ter eleições esse ano no Congresso Nacional, senador, deputado federal, governadores, presidente. Você faz análise para quem você está votando, para deputado federal e para senador? Qual que é a história daquele candidato em relação a determinadas pautas? Né? Porque se você pegar especificamente, como exemplo nós citamos, que é a emenda constitucional 95, a questão da entrega do pré-sal, da reforma trabalhista que o Saulo citou, entre outras medidas, né,
inclusive contra, né, o meio ambiente, você vai observar que praticamente são sempre os mesmos que votam juntinhos. E aqui no estado de Goiás nós temos vários deputados federais e senadores que votaram nessas matérias que hoje são extremamente prejudiciais à sociedade. Então o cidadão ele tem que pesquisar a fundo, saber o que aquele determinado candidato representa para que nós possamos reverter hoje esse Congresso Nacional como exemplo, que é um dos mais retrógrados que existiu, né, nas legislaturas no Brasil. Um Congresso extremamente retrógrado. Então acho que organizar, resistir, mas saber também que é possível organizar e conquistar espaço dentro do Poder Legislativo, Executivo, assim por diante. Eu só queria levantar uma questão da pauta municipal, que eu achei até interessante na discussão da semana passada, que o secretário de governo, Paulo Ortegal, ele na reunião com as entidades sindicais, Roberto, Saulo, Willi, ele propôs vincular a database, que é um direito constitucional, um direito que não se discute, tem que ser aplicado, que é apenas a reposição salarial dos servidores, que estão há 2 anos atrasados, na aprovação dessa nova proposta da reforma da Previdência. Ou seja, o governo só aplicará a database se aprovar a reforma da Previdência. Né? Ou seja, então inicia novamente um processo de negociação. Ele só vai dar o reajuste que ele deveria dar por força de lei aos servidores, se os servidores concordarem em abrir mão do dinheiro que o próprio servidor depositou para a sua aposentadoria, mais ou menos isso. Basicamente isso, aumentar a alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14%. Sem aumentar da prefeitura? A proposta lá no texto original, vocês vão mudar agora, mas é aumento da alíquota dos trabalhadores de 11% para 14%. E o do governo, que toda vez que você aumenta a alíquota, você tem que provar que há um déficit atuarial. Né? Os estudos feitos anteriormente provaram que não, que há um superávit atuarial. O governo pagou a empresa sem licitação que fez o estudo e agora aponta um déficit atuarial. Só que mesmo havendo um déficit atuarial, deveria ser 2 para 1, ou seja, 2 para o ente e 1 para os trabalhadores. Se os trabalhadores contribuem com 11%, o governo tinha que pagar o quanto? 22%. Em todos os outros lugares é assim. É assim. Aqui não é? Aqui é 13,7% por parte da prefeitura e 11% por parte do trabalhador. Está desigual, hein? Está desigual. Aí outra coisa, aí fala, nós precisamos comprar vidas. Quando se compra vidas, tem que ter superávit atuarial. Então, resolve o que ele acha que tem. Se é déficit atuarial ou se é superávit. Porque ao mesmo tempo que eles querem aumentar a alíquota, também querem comprar vidas. Então, o resultado disso, inclusive, é essa assembleia, não é? Que acontece no próximo dia 21 de junho. Olha aí, ó. Então, vai acontecer um ato unificado, dia 21 de junho, com indicativo de greve, que é uma assembleia dos servidores municipais de Goiânia, que vão debater esses assuntos aí, pagamento da database 1718, plano de carreira, condições de trabalho, IMAS e IPSM. IPSM é esse assunto que a gente está falando aqui. Esse ato acontece às 8 horas na Câmara Municipal de Goiânia, dia 21 de junho. O Will está perguntando o que é comprar vidas. É o seguinte, Will, em 2002, houve uma segregação de massa. Então, quem entrou na prefeitura até abril de 2002, como existia um débito enorme por parte do ente, então ele assumiu que aqueles que aposentassem nesse fundo financeiro, a prefeitura bancaria, que hoje representou de 25 a 30 milhões mês, né, a aposentadoria desses beneficiários. E quem entrou após abril de 2002, existe um fundo previdenciário, fundo 2, 3 e 4. Esse fundo ele tem que ser superavitário, porque senão daqui a uns anos... Quando a pessoa for parar de trabalhar para aposentar... Não vai ter o recurso para ser aposentado. Então, os recursos que estão lá aplicados, que o governo deve, inclusive 400 milhões, hoje, e tem em torno de 800 milhões aplicados lá, são recursos que garantirá a futura aposentadoria desses beneficiários. Né? O que o governo quer? Ele quer aumentar a alíquota e, ao mesmo tempo, transferir os beneficiários do Fundo 1 para o Fundo 2, né, sem nenhuma garantia jurídica e financeira de como é que seria a transferência desse beneficiário, considerando que a partir da transferência seria bancado pelo Fundo 2 essas aposentadorias. Então, é um assunto extremamente complexo que não dá para ser discutido a toque de caixa e muito menos sob a pressão de que só paga a database se aprovar a reforma da Previdência. Esse assunto é um assunto que merece uma discussão ampla, os vereadores precisam estar cientes, atentos nessa discussão, mas muito mais vereadores, todos os trabalhadores. Por isso que essa Assembleia do dia 21 na Câmara Municipal é fundamental a importância da presença
dos 26 a 27 mil servidores efetivos que temos na prefeitura hoje para tratar desse assunto. Manzi, quando você traz tantas informações aqui, eu fico me perguntando, muitos servidores, principalmente servidores públicos, tanto da área municipal, quanto estadual, quanto federal, principalmente mais jovens, têm muita resistência a sindicalizar-se. Muitas resistências. Então, quando a gente recebe um sindicalista aqui, que é o seu caso, você que é do Sindi Saúde de Goiás, a gente vê que você acompanha, juntamente com demais dirigentes, o dia a dia de como é que agem as pessoas que foram eleitas, no caso de Goiânia, os vereadores, no caso do Estado, os deputados estaduais, governadores, como é que estão votando em Brasília e tudo. Faz esse acompanhamento diário, diuturnamente, denunciando, negociando, sentando, explicando para vereador. Esse é um pouquinho do papel do dirigente sindical. E aí, o servidor que não está sindicalizado, o que você poderia dizer para essa pessoa? Recentemente, teve uma servidora que me procurou, disse, não quer saber se é nosso sindicato, não. Falei, então você não quer saber do seu plano de carreira, de todos os direitos que nós conquistamos, que tudo foi da luta no movimento sindical. Todas as conquistas, ninguém deu de graça aos trabalhadores, seja no setor público ou privado. Foi mobilização, organização, negociação e conquista, né, dos trabalhadores. Portanto, esse discurso hoje, que para mim é uma modinha, não acredito no movimento sindical, você está armando a sua sepultura a 7 palmos do chão. Porque é o movimento sindical que garante seu direito. E se não garantir o seu direito, os sindicatos somos todos nós. Então, se você não concorda com a determinada direção do sindicato, participe, organize, né, faça parte do processo eleitoral, né, para poder o quê? Cada vez mais fortalecer o movimento para que nós possamos garantir os nossos direitos, né, conquistar mais direitos, e assim por diante. Então, não temos outra saída, Roberto. Né, e é esse debate que nós temos que estar sendo colocado diariamente para que as pessoas não se sintam omissas, né, nesse processo. Porque então, também, exemplo, dia 21, Assembleia Geral, né? Está vendo o município está numa situação caótica, em todos os setores. Saúde, obras paradas. Educação. É geral. Adianta ficar no meio virtual reclamando? Não adianta, tem até sua importância. Né? Adianta ficar... É importante, mas tem que ir para além disso, né? Ficar só falando do dirigente sindical, tem que ir lá para a Assembleia, até para se posicionar contrário, às vezes alguma proposta a ser apresentada lá. Às vezes tem até uma proposta boa, mas se não for, tá omisso. Porque uma coisa é uma Assembleia de 500 servidores, outra coisa é uma Assembleia de 5 mil, 10 mil servidores. Os vereadores da base do governo sabem disso. Eles fazem essa petição lá. Então não tem outra história, é todo mundo de 21 lá. Né? Se você não gosta de determinada entidade sindical, mas você é base daquela entidade sindical, tem que ir lá e tem que se colocar, se posicionar. Né? Porque, às vezes, como isso aqui também é um fórum sindical, Roberto, nem sempre é fechado as posições lá de cada entidade. Por exemplo, o Sindi Saúde não discute nenhuma hipótese aumento de alíquota. Nós não concordamos. E nós vamos colocar essa posição nossa lá na Assembleia. Não aceitamos nenhum tipo de aumento de alíquota previdenciária para os trabalhadores. Pode aumentar para a prefeitura, que deve aumentar mesmo, mas para o trabalhador não. Não abrir mão da representação dos trabalhadores no Instituto de Previdência. E queremos gerir o Instituto de Previdência e o próprio IMAS. Então é importante que trabalhador da saúde, educação, agente trans, guarda, qualquer outro segmento da prefeitura, né, esteja presente na Assembleia do dia 21. Tem uma Assembleia que vai ser às 8h30 na Câmara Municipal para tratar da database, que hoje representa 6,96% de 2017 e 2018. Aplicação dos planos de carreira, no caso da saúde, cada progressão de 2 anos representa 6,12%. Então, o pessoal da saúde já está perdendo quase 20%, né, ou 20%, basicamente, só de database e plano de carreira. As condições de trabalho estão péssimas, as condições de atendimento à população, né, a questão do Instituto de Previdência e do IMAS. Então, dia 21, todos convidados a participarem. Obrigado a você, Ricardo Manzi, dirigente do Sindi Saúde de Goiás. Olha aqui, ó. Vou trazer novamente a informação. O Sinti-Fisgó, que é o Sindicato dos Técnicos Administrativos em Educação da UFG e dos Institutos Federais, fizeram uma assembleia hoje pela manhã. A assembleia deliberou pelo seguinte: paralisação das atividades nos dias 19 e 20. Tá? Dia 19 haverá uma mobilização às 9 horas da manhã na reitoria do Campo Samambaia. E dia 20, às 9 horas, caravana a Brasília. Então tá aí. Agradecer também a você, viu, Saulo Reis, eleito recentemente
coordenador estadual da CPT Goiás. A gente precisa voltar mais aqui e falar desses temas. E eu estou na torcida para que esse convênio entre vocês da CPT e o Sim de Saúde seja feito e que a gente tenha os alimentos agroecológicos, alimentos saudáveis ali na região do HDT, porque eu serei um comprador. Eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando aqui também será. Não, a gente pode deixar que isso aí vai acontecer em breve. Estamos fazendo parceria muito forte aí com o Sim de Saúde, é um parceiro de longa data, com o pessoal do Sincep também. Né? E a nossa estratégia de trabalho é ampliar cada vez mais parcerias com quem acredita, né, na construção de uma sociedade melhor, né? Tem o pessoal da UEG lá de Goiás, tem o pessoal da Universidade Federal, enfim. Né? E agradecer aqui a oportunidade, nos colocamos à disposição. Espero que a gente possa vir aqui a coordenação completa, né, para o pessoal falar um pouco mais. Estamos aguardando aí a Simone, o Agnel. Abraço, viu, Agnel? Abraço para toda o pessoal aí da cidade de Goiás e região, né? Eu e o William estivemos lá no acampamento Serra Dourada, fizemos uma matéria para um portal nacional. Eu falei assim, olha, a gente faz a matéria, mas eu quero ir lá, eu quero conhecer. Nós fomos, né, William? Maravilha lá, o Altamiro, todo mundo, pessoal lá da escola agroecológica da região. Então, olha, eu estou falando porque eu fui lá, eu vi, eu provei, e foi um almoço maravilhoso também. Inesquecível. Mas então, Saulo, estamos aguardando sim a Simone e o Agnel também. Não, tá certo. E eu queria só finalizar, assim, enfatizando um pouco o que o Ricardo colocou, que também foi objeto de discussão na Assembleia, né? Porque se as pessoas honestas, as pessoas corretas, que acham que a situação não tá boa e que precisa melhorar, se afastar, né, vai tomar conta os injustos, os exploradores. Né? E o lema da nossa Assembleia, né, foi um pouco nesse sentido, né? Porque se calarmos, as pedras gritarão. Ou seja, se nós que acreditamos numa sociedade justa, fraterna, né, com igualdade, a gente se calar, a gente se afastar dos espaços de decisão, as pedras que nos afundam no processo de morte e exploração, elas vão gritar e vão tomar conta do que está aí. Então a gente não pode desistir, é muito pelo contrário. Nós somos contra a terceirização, inclusive a terceirização da nossa presença na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. E isso é numa assembleia de sindicato, isso é num conselho de alimentação escolar ou de desenvolvimento rural sustentável, isso é em todos os espaços. A gente não pode perder a esperança. Nós temos que ser agentes de transformação da sociedade para que ela seja a mais justa possível. E é nisso que a gente acredita, é por isso que estamos aqui e é por isso que vamos continuar trabalhando firme com a Comissão Pastoral da Terra, em parceria com as diversas organizações do campo e da cidade, para construir esse mundo melhor. Né? Um outro mundo é possível, e esse mundo é possível a partir da nossa ação efetiva na sociedade. Um abraço e agradeço aí mais uma vez a todos e todas, e mandar um abraço a todos os companheiros e companheiras da CPT que estavam acompanhando aqui o nosso debate aqui, muito rico e de muito aprendizado. Abraço aí para Marilda Silva, para o Alano Locatriz, para Gilda Almeida, para Ercilane Gilda, Arantes. Direção Nacional do CTB, da CTB, a Gilda lá de São Paulo, companheira farmacêutica de luta. Um abraço também, Gilda. Obrigado a vocês pela participação. O programa Antena Ligada de hoje vai ficando por aqui. A gente termina assim, ó. Esse horário tá perto da hora do almoço, né? Bom almoço para vocês. Obrigado. Vamos almoçar? Vamos. Vamos almoçar? Bom almoço para vocês que nos acompanham. Com produtos agroecológicos. Agroecológicos. E até amanhã. Tchau, tchau.